Um sheik poderoso, uma noiva prometida ao sobrinho. Era para ser apenas uma vigilância, uma garantia de honra, mas quando os olhos dela cruzaram os dele, tudo desmoronou. O coração disparou, o sangue ferveu, e a honra virou pecado, um amor proibido, uma paixão que quase destruiu uma família inteira. Antes de continuar, inscreva-se no canal Histórias de Amor e Romance, porque às vezes a tentação é mais forte que qualquer tradição. Naquela manhã em Dubai, Raj não imaginava que uma simples pasta de couro mudaria para sempre o rumo de sua vida. O sol dourado banhava os vidros espelhados do Palácio Al-Zahir, quando seu assistente pessoal entrou no escritório com passos apressados, carregando uma pasta de couro marrom. Alteza, trouxemos os documentos do casamento do príncipe Khalil. Raj levantou os olhos dos contratos que assinava. Aos 35 anos, ele havia aprendido que cada detalhe importava quando se tratava da honra da família, especialmente quando se tratava do futuro de seu sobrinho. Mostre-me. As mãos de Raj tremeram imperceptivelmente quando abriu a pasta. Lá estava a foto dela, Layla Haddad. Cabelos escuros como a noite do deserto, olhos que pareciam guardar segredos antigos e um sorriso que desafiava qualquer homem a descobrir o que se escondia por trás. Mas o que realmente fez seu coração disparar foi o sobrenome. Haddad. Filha de quem? Perguntou, embora já soubesse a resposta. De Omar Haddad, Alteza. O ex-ministro que... Eu sei quem ele é. Raj fechou a pasta com força. Omar Haddad havia sido rival político de seu pai durante anos, um homem que questionara publicamente as decisões da família real, que plantara sementes de dúvida sobre sua legitimidade. E agora? Agora queria que sua filha se casasse com um Al-Zahir. Quando acontece o primeiro encontro? Amanhã à tarde, Alteza. No jardim de inverno do palácio. Raj se levantou e caminhou até a janela panorâmica. Lá embaixo, Dubai se estendia como um tapete de luxo e ambição. Sua cidade, sua responsabilidade, sua herança. Cancele. Alteza, cancele o encontro. Diga que o príncipe Khalil teve um compromisso urgente. O assistente hesitou. Mas, Alteza, isso pode causar um incidente diplomático. A família Haddad já está a caminho e... Então eu irei no lugar dele. As palavras saíram da boca de Raj antes mesmo que ele pudesse pensar. Mas no momento em que as disse, soube que era exatamente isso que faria. Alteza, não compreendo. Raj virou-se e seus olhos escuros brilhavam com uma determinação que havia construído impérios. Quero conhecê-la primeiro. Quero ter certeza de que ela é adequada para nossa família. De que ela entende o que significa carregar o nome Al-Zahir. Era uma mentira, e Raj soube disso no instante em que as palavras deixaram sua boca. A verdade era mais perigosa. Ele não conseguia apagar aqueles olhos da mente. Como deseja proceder, Alteza? Organize um encontro casual. Algo que pareça acidental. Quero observá-la quando ela não souber quem eu sou. E se ela descobrir a verdade? Raj sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Era o sorriso de um predador que acabara de encontrar sua presa. Então veremos do que Layla Haddad é realmente feita. Enquanto o assistente saía do escritório, Raj voltou à janela. Seus dedos tamborilavam no vidro, cada batida ecoando como um tambor de guerra. Ele havia tomado milhares de decisões ao longo da vida. Decisões que afetaram países, economias, vidas. Mas enquanto olhava para a foto de Layla mais uma vez, algo dentro dele sussurrou que esta seria a decisão que mudaria tudo. O plano estava traçado. Amanhã, ele descobriria quem era Layla Haddad. E ela descobriria o que acontecia quando alguém tentava enganar um Al-Zahir. O que Raj não sabia era que em menos de 24 horas seria ele, e não Layla, quem cairia no jogo mais perigoso de sua vida. Raj não acreditava em acasos, mas naquela tarde estava prestes a viver o primeiro deles. O Bazar Al-Fahidi fervilhava de cores e aromas quando ele chegou. Havia escolhido aquele lugar propositalmente. Um local onde uma jovem rica procuraria tecidos exclusivos para seu enxoval, mas onde ele poderia se misturar entre os comerciantes sem levantar suspeitas.
Vestiu roupas simples, sem os símbolos reais que normalmente carregava. Por algumas horas, seria apenas mais um homem em Dubai. Um homem que estava ali por acaso. Mentira. Raj posicionou-se estrategicamente perto de uma barraca de sedas importadas, fingindo examinar um tecido bordado a ouro. Seus olhos vasculhavam cada movimento ao redor, cada mulher que passava. O coração batia mais rápido a cada minuto que passava. E então ela apareceu. Leila entrou no bazar como uma rajada de vento do deserto, silenciosa, mas impossível de ignorar. Usava um hijab azul marinho, que realçava o tom dourado de sua pele. E seus olhos eram exatamente como na foto, só que intensos demais para caber em qualquer papel. Raj sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ela caminhava com graça natural entre as barracas, tocando delicadamente os tecidos, conversando baixinho com a vendedora. Havia algo hipnotizante na forma como ela movia as mãos, como se cada gesto fosse uma dança silenciosa. "Precisa de alguma coisa, senhor?" A voz do comerciante o tirou do transe. Raj percebeu que estava parado há vários minutos, olhando fixamente para Laila sem nem mesmo fingir interesse pelos produtos. "Estou procurando algo especial." Não era mentira, embora ele mesmo não soubesse o que procurava. Laila estava a alguns metros de distância, examinando um véu de seda cor de pérola. O vento que entrava pelas aberturas do bazar fazia o tecido dançar entre seus dedos como água líquida. Foi quando aconteceu. Uma rajada mais forte de vento varreu o bazar, levantando poeira e fazendo o véu escapar das mãos de Laila. O tecido voou, como um pássaro ferido, direto na direção de Raj. Instintivamente ele estendeu a mão e agarrou o véu no ar. Quando o tecido roçou em sua pele, macio como água, Raj sentiu que não segurava apenas um pedaço de seda, mas o fio invisível que o uniria a ela. Quando seus olhos se encontraram com os dela, o mundo parou. Laila havia se virado na direção dele, surpresa, com a mão ainda estendida, como se pudesse alcançar o véu que agora estava nas mãos de Raj. Por um momento eterno, eles se encararam em silêncio. "Obrigada", ela disse, caminhando na direção dele. A voz era baixa, musical. Raj sentiu algo se mexer dentro do peito, uma sensação que não experimentava há anos. Talvez nunca tivesse experimentado. "Foi um prazer", respondeu, estendendo o véu de volta para ela. Quando Laila esticou a mão para pegar o tecido, seus dedos roçaram os de Raj. Foi só um toque rápido, mas nele cabia um terremoto. Raj sentiu como se uma descarga atravessasse sua pele e chegasse direto ao coração. Ela deve ter sentido também porque seus olhos se arregalaram ligeiramente e ela puxou a mão de volta mais rápido do que o necessário. "Está escolhendo algo para alguém especial?" perguntou Laila, dobrando o véu cuidadosamente. Raj quase sorriu. Ela estava sendo educada, mas havia curiosidade em sua voz. Curiosidade que combinava com a dele. "Na verdade, eu estava apenas observando a beleza das coisas." Laila corou levemente e Raj soube que ela havia entendido que não estava falando dos tecidos. "E você?" continuou ele. "Preparativos especiais?" Por um momento algo passou pelos olhos dela. Uma sombra, uma hesitação, como se a pergunta a tivesse lembrado de algo que preferia esquecer. "Sim", disse ela baixinho. "Muito especiais." Raj sentiu uma pontada no peito. Claro. Ela estava ali comprando coisas para o casamento. Para o casamento com seu sobrinho. Para o casamento que ele próprio havia arranjado. "Tenho certeza de que será perfeito", disse, forçando um sorriso. Laila o encarou por mais alguns segundos, como se estivesse tentando decifrar algo em seu rosto. Havia uma inteligência afiada naqueles olhos, uma percepção que o deixava desconfortável. "Eu tenho a sensação de que já nos conhecemos", disse ela, inclinando ligeiramente a cabeça. O coração de Raj saltou uma batida. "Talvez em outra vida", respondeu, tentando soar casual. Ela sorriu então e foi como se o sol tivesse nascido dentro do bazar. "Talvez." Leila se virou para ir embora, mas parou e olhou por cima do ombro. "Obrigada novamente pelo véu e pela observação das coisas belas."
Raj a observou se afastar, caminhando com a mesma graça com que havia chegado. Só quando ela desapareceu entre as barracas é que ele percebeu que estava segurando a respiração. Voltou para o palácio em estado de choque. Aquela mulher, Layla Haddad, não era o que ele esperava. Não era a filha calculista de um rival político. Era real, inteligente, linda de uma forma que doía. E dentro de 2 semanas, ela se casaria com Khalil. Naquela noite, Raj ficou acordado na varanda de seu quarto. Olhando para as luzes de Dubai, ainda conseguia sentir o perfume dela, ainda conseguia ver aquele sorriso. Que ele havia planejado testá-la, mas quem acabou sendo posto à prova foi ele. Raj já havia enfrentado guerras, traições e perdas, mas nada o preparara para a dor silenciosa de assistir ao sorriso dela em outro homem. Do outro lado do salão dourado do Palácio Al-Zahir, Layla conversava com Khalil, como se não tivesse desestabilizado a vida de alguém há apenas 2 dias. Usava um vestido azul petróleo que realçava seus olhos, e seus cabelos caíam em ondas suaves sobre os ombros. Ela estava perfeita, e isso torturava Raj de uma forma que ele não conseguia entender. "Você não comeu nada", observou sua irmã, Amira, sentando-se ao seu lado. Raj desviou o olhar do casal relutantemente. "Não estou com fome. Está preocupado com alguma coisa?" "Com alguém", pensou ele, apenas observando. Amira seguiu seu olhar até Layla e Khalil. "Ela é linda, não é? E tem algo luminoso." Khalil nunca pareceu tão feliz. Raj engoliu em seco. Khalil realmente parecia feliz. Aos 25 anos, seu sobrinho tinha a energia ingênua de quem ainda acreditava que o amor era simples. Falava animadamente com Layla, gesticulando enquanto contava alguma história que a fazia sorrir. Aquele sorriso, o mesmo que havia iluminado o bazar. "Eles combinam", continuou Amira. "Você fez uma boa escolha ao arranjar esse casamento." As palavras atingiram Raj como facadas. Ele havia arranjado aquele casamento. Havia escolhido Layla para Khalil, baseado em alianças políticas e conveniências familiares. Nunca havia imaginado que ela seria isso. "Vou cumprimentá-los", disse Raj, levantando-se abruptamente. Não deveria. Sabia que não deveria. Mas alguma força mais forte que sua razão o puxava na direção dela. Khalil o viu se aproximando e sorriu largamente. "Tio Raj, venha conhecer Layla." Raj forçou um sorriso enquanto caminhava até eles. Layla o olhou com curiosidade, e por um momento terrível, ele pensou que ela o reconheceria do bazar. Mas ela apenas inclinou a cabeça respeitosamente. "Layla, este é meu tio, o Sheikh Raj Al-Zahir", apresentou Khalil com orgulho. "Tio, esta é Layla Haddad." "É uma honra conhecê-la, Alteza", disse Layla, estendendo a mão. Raj hesitou por uma fração de segundo antes de tocar a mão dela. Quando o fez, a mesma descarga elétrica do bazar percorreu seu corpo. Os olhos de Layla se arregalaram ligeiramente, e ele soube que ela havia sentido também a tensão que parecia estalar no ar entre eles. "O prazer é meu", disse Raj, segurando a mão dela um segundo a mais do que o protocolo exigia. "Layla estava me contando sobre seus estudos em Londres", disse Khalil, alheio à tensão que parecia estalar no ar entre Raj e sua noiva. "Ela é formada em relações internacionais." "Que interessante", disse Raj, sem tirar os olhos de Layla. "E o que a fez voltar para Dubai?" "A família", respondeu ela simplesmente. "Sempre voltamos para a família, não é verdade?" Havia algo na forma como ela disse isso, uma melancolia que não passava despercebida. Raj se perguntou se ela estava ali por escolha ou por obrigação. "Layla, você precisa ver os jardins", disse Khalil. "São os mais belos de Dubai." "Eu adoraria", respondeu ela, mas seus olhos permaneceram em Raj por mais alguns segundos. O jantar continuou por mais 2 horas. Raj tentou se concentrar nas conversas ao seu redor, mas seus olhos sempre voltavam para Layla. Ela era encantadora com todos os convidados, fazia as perguntas certas, sorria nos momentos certos. Era perfeita para ser uma princesa, e isso o estava matando. Quando os convidados começaram a se despedir, Raj saiu discretamente do salão. Precisava de ar.
Precisava ficar longe dela antes que fizesse algo que destruísse tudo. Estava caminhando pelo corredor de mármores quando ouviu passos atrás de si. Alteza. Raj se virou e encontrou Layla parada a alguns metros atrás dele. A luz suave dos candelabros dourados criava sombras dançantes em seu rosto. "Esqueceu alguma coisa?" perguntou ele, tentando manter a voz neutra. Na verdade, ela hesitou como se estivesse lutando com alguma decisão interna. "Eu queria agradecê-lo." "Por quê?" "Por ter arranjado esse casamento. Khalil é um bom homem." Raj sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Fico feliz que aprove." Layla deu alguns passos na direção dele e Raj percebeu que ela tremia ligeiramente. "Posso fazer uma pergunta indelicada?" "Pode. Diga-me. Por que me escolheu para Khalil?" A pergunta o pegou desprevenido. Raj poderia ter dado a resposta política, que era uma aliança vantajosa, que seu pai havia sido um adversário respeitável. Mas olhando para ela ali, vulnerável e linda na luz dourada, só conseguiu dizer a verdade. "Porque achei que você seria perfeita para nossa família." "E ainda acha?" Havia algo perigoso naquela pergunta, algo que fez o coração de Raj acelerar. "Acho que você é mais complicada do que eu esperava." Layla sorriu, e foi um sorriso triste. "A vida toda é mais complicada do que esperamos, não é?" Ela passou por ele para sair do corredor, mas no momento em que seus corpos se cruzaram, suas mãos se tocaram. Não foi acidente, foi escolha. Um gesto pequeno demais para ser visto, mas grande demais para ser ignorado. O toque durou uma eternidade e um instante ao mesmo tempo. Raj sentiu a pele de Layla macia e quente e teve que se controlar para não entrelaçar os dedos com os dela. Quando ela se afastou, Raj ficou parado no corredor, olhando para a própria mão como se ela tivesse pegado fogo. Naquela noite, deitado em sua cama, Raj finalmente admitiu para si mesmo o que havia tentado negar desde o bazar. Raj enfim admitiu. Estava apaixonado pela mulher proibida. E em 2 semanas, ela pertenceria a outro. Raj sabia que não deveria ter ido. Mas naquela noite, a imprudência falou mais alto que a razão. Mas ali estava ele, no salão de cristal do palácio, observando Layla conversar com diplomatas e empresários como se tivesse nascido para aquilo. Usava um vestido verde esmeralda, que a fazia parecer uma deusa antiga, e cada movimento dela era uma tortura silenciosa para ele. A música começou a tocar, um ritmo suave, convidativo, que fez vários casais se dirigirem ao centro do salão. "Tio, não vai dançar?" perguntou Khalil, aproximando-se com Layla ao lado. "Não danço em eventos oficiais", mentiu Raj. "Que pena. Layla adora dançar, não é, querida?" Layla sorriu para Khalil, mas seus olhos encontraram os de Raj por um momento fugaz. "Adoro. Mas entendo que nem todos gostem." Havia algo provocativo na forma como ela disse isso, como se o estivesse desafiando. "Na verdade", disse Raj antes que pudesse se controlar, "talvez possa fazer uma exceção. Se a senhora me permitir, é claro." Khalil sorriu largamente. "Que honra. Layla, você não pode recusar uma dança com o sheik." Raj estendeu a mão para ela, e quando Layla a aceitou, ele sentiu como se estivesse tocando fogo líquido. "Seria um prazer", disse ela baixinho. Caminharam até o centro do salão sob os olhares curiosos dos convidados. Raj colocou uma mão na cintura de Layla e entrelaçou os dedos da outra com os dela. Quando ela pousou a mão livre em seu ombro, ele teve que se esforçar para respirar normalmente. "Você dança bem", disse Layla enquanto se moviam no ritmo da música. "Você parece surpresa. Sheiks poderosos raramente têm tempo para coisas delicadas." Raj a girou suavemente e a trouxe de volta para perto de si, mais perto do que o protocolo mandava. "Talvez você não conheça sheiks o suficiente." "Talvez." Eles dançaram em silêncio por alguns momentos, perdidos na música e na proximidade perigosa. Raj podia sentir o perfume dela, doce e provocante. Podia ver a pulsação delicada em seu pescoço e teve vontade de beijar exatamente ali. "Posso fazer uma pergunta?", sussurrou Layla. "Pode. Por que me convidou para dançar?"
A pergunta o pegou desprevenido. Raj poderia ter mentido, inventado alguma desculpa sobre cortesia ou protocolo, mas havia algo nos olhos dela que exigia honestidade. Porque não consegui resistir. Layla parou de se mover por uma fração de segundo, e Raj viu algo passar por seu rosto. Surpresa, medo, e algo mais perigoso, reciprocidade. Isso é imprudente, disse ela, voltando a dançar. Eu sei. Khalil acredita em você mais do que em qualquer pessoa. Eu sei. E eu vou me casar com ele. Raja aproximou ainda mais, ignorando os olhares dos outros convidados. Eu sei disso também. Então por quê? Porque há algumas coisas que estão além do nosso controle. A música estava chegando ao fim, mas nenhum dos dois fez menção de se afastar. Estavam tão perto que Raj podia ver os reflexos dourados nos olhos dela. Podia sentir a respiração de Layla contra seu rosto. Raj. Ela sussurrou seu nome, e foi como uma carícia. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, e ela não se afastou. Seus lábios estavam tão próximos que Raj podia sentir o calor da respiração dela. Um movimento mínimo, e teria provado o gosto proibido que tanto temia. Mas a música parou. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de passos se aproximando. Que dança linda! Exclamou a esposa do embaixador francês, batendo palmas. Vocês formam um casal elegante. Raj e Layla se afastaram rapidamente, como se tivessem sido queimados. O calor entre eles esfriou instantaneamente, substituído pela realidade fria do que quase havia acontecido. Obrigada, disse Layla com a voz um pouco rouca. Foi inesquecível. Raj fez uma reverência formal. O prazer foi meu. Mas quando seus olhos se encontraram uma última vez, antes de ela se afastar, ambos sabiam que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. Khalil apareceu ao lado de Raj momentos depois, sorrindo orgulhoso. Obrigado por dançar com ela, tio. Layla ficou radiante. Raj forçou um sorriso. Ela é uma dançarina excepcional. Era tudo excepcional nela, disse Khalil, com os olhos brilhando de paixão. Não consigo acreditar que em 10 dias ela será minha esposa. Cada palavra foi como uma punhalada no peito de Raj. Ele murmurou algo sobre ter que cumprimentar outros convidados e se afastou, precisando desesperadamente de ar. Do outro lado do salão, observou Layla dançar com outros homens pelo resto da noite. Mas nenhuma dança foi como a deles. Nenhuma teve aquela intensidade, aquela promessa silenciosa de algo proibido. Quando finalmente voltou para seus aposentos, Raj se serviu de uísque e ficou na varanda olhando para a cidade iluminada. E o pior não foi cruzar a linha. O pior foi desejar cruzá-la de novo. O deserto sempre havia sido o lugar onde Raj encontrava paz. Naquela tarde, buscava exatamente isso. A caravana familiar partiu do palácio ao meio-dia, com 5 carros luxuosos, cruzando as dunas douradas em direção ao oásis privado dos Al-Zahir. Khalil dirigia o primeiro veículo com Layla ao lado, enquanto Raj seguia atrás com Amira e outros parentes. Através do vidro, ele observava a nuca delicada de Layla, os cabelos escuros dançando com o vento que entrava pela janela aberta. Cada quilômetro percorrido era uma tortura silenciosa. Quando chegaram ao acampamento, as tendas já estavam montadas e a equipe de serviço havia preparado um almoço ao ar livre. As horas se arrastaram em conversas cordiais e sorrisos forçados, até que Khalil sugeriu uma caminhada pelas dunas próximas. Layla, você precisa ver o pôr do sol daqui, disse ele animado. É o mais belo de todo o Emirado. Eu adoraria, respondeu ela, mas seus olhos encontraram os de Raj por um momento fugaz. O grupo se dividiu naturalmente. Khalil foi na frente com alguns primos, explorando uma trilha conhecida. Amira preferiu ficar no acampamento com as outras mulheres. E Raj decidiu seguir um caminho diferente. Para onde está indo? Perguntou Layla, que havia notado sua direção. Conheço um lugar. Vista melhor. Ela hesitou por alguns segundos, olhando na direção onde Khalil havia desaparecido. Depois, começou a caminhar atrás dele. Subiram uma duna íngreme em silêncio, apenas com o som do vento e da areia deslizando sob seus pés.
Quando chegaram ao topo, estavam completamente isolados, cercados apenas pelo infinito dourado do deserto. É impressionante, disse Layla, com a respiração ligeiramente ofegante pelo esforço. É isolado, corrigiu Raj, e ela entendeu que não estava falando apenas da paisagem. O vento se intensificou, levantando redemoinhos de areia ao redor deles. Layla levou as mãos ao cabelo, tentando protegê-lo, e foi quando aconteceu. Uma rajada mais forte a desequilibrou. Instintivamente, Raj estendeu os braços e a segurou pela cintura, puxando-a contra seu peito. Por um momento ficaram assim, colados, respirando pesadamente, os olhos de Layla arregalados, os lábios entreabertos. O coração de Raj batendo tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvi-lo. Raj, ela sussurrou, e não foi um protesto, foi um pedido. Ele baixou a cabeça lentamente, dando a ela tempo para se afastar. Mas Layla não se moveu. Seus olhos se fecharam quando os lábios dele tocaram os dela. O primeiro beijo foi suave, quase hesitante. Mas quando ela não resistiu, algo se rompeu dentro dele. Raj a pressionou mais contra si. Uma mão firme em sua cintura, a outra se enterrando em seus cabelos. O corpo de Layla estava colado ao dele, o peito arfando contra o peito de Raj, os quadris pressionados como se não houvesse espaço entre eles. Quando sua língua tocou o lábio inferior dela, pedindo entrada, Layla gemeu baixinho e se abriu para ele. Foi como se o mundo explodisse em cores. A língua dele invadiu sua boca com fome desesperada, explorando, dominando. Ele puxou seus cabelos com mais força, inclinando sua cabeça para trás, forçando-a a recebê-lo mais fundo. Layla gemeu contra sua boca, os dedos cravados nos ombros dele, se agarrando como se fosse despencar. Raj mordeu seu lábio inferior com firmeza, sentindo o tremor dela percorrer cada músculo. Quando sua língua invadiu de novo, Layla arquejou, e o corpo dela se entregou por completo, como se tivesse desistido de lutar contra o inevitável. Ele puxou seus cabelos suavemente, expondo o pescoço delicado, e murmurou seu nome contra a pele quente. Layla. Ela tremia inteira, o coração disparado, a respiração entrecortada, cada terminação nervosa em chamas. Sabia que deveria parar, que aquilo era loucura, mas seu corpo não obedecia à razão. Layla sentiu o mundo girar. O calor do deserto não era nada perto do fogo que queimava sob sua pele. Cada toque dele era um comando, e cada resposta sua era rendição. O beijo se intensificou ainda mais, toda a atenção e desejo proibido se derramando naquele momento roubado. As mãos de Raj percorreram suas costas, a cintura, como se quisesse memorizar cada curva. Foi o som de vozes distantes que os trouxe de volta à realidade. Layla se afastou bruscamente, os olhos arregalados de pânico e desejo. Suas bocas estavam inchadas, os cabelos desgrenhados pelo vento e pelas mãos dele. Isso não deveria ter acontecido, disse ela, a voz trêmula. Mas aconteceu. Foi um erro. Foi inevitável. Layla passou as mãos pelo cabelo, tentando se recompor. Khalil, ele não está aqui. Mas devia estar, explodiu ela. Eu devia estar com ele, não com você. Não assim. Raj deu um passo na direção dela, mas Layla recuou. Não se aproxime de mim. Layla, isso não pode se repetir. Nunca mais. As vozes estavam ficando mais próximas. Logo o grupo apareceria pela duna. Você pode negar quanto quiser, disse Raj baixinho. Mas nós dois sabemos o que sentimos aqui. Layla o encarou por alguns segundos, os olhos brilhando de lágrimas não derramadas e uma dor que espelhava a dele. Sentir não é o mesmo que agir, disse ela finalmente. E eu me caso com Khalil em 1 semana. Ela desceu a duna rapidamente, deixando Raj sozinho no topo, com o gosto dela ainda em seus lábios e a certeza de que havia perdido qualquer vestígio de controle sobre a situação. Quando Khalil apareceu minutos depois, sorrindo e perguntando sobre a vista, Raj conseguiu apenas assentir. Nada mais seria igual depois daquele beijo. E ambos sabiam disso. Raj não conseguia dormir. Havia tentado por horas, mas o gosto de Layla ainda queimava em seus lábios.
Era quase meia-noite quando desistiu da cama e saiu para caminhar pelos corredores do palácio. Os passos ecoavam no mármore frio, acompanhados apenas pelo farfalhar suave das chamas nas tochas douradas que iluminavam o caminho. Não esperava encontrá-la ali. Leila estava parada diante de uma das janelas que davam para os jardins, usando um roupão de seda branca que a fazia parecer um fantasma no corredor sombrio. Seus cabelos caíam soltos pelas costas e ela observava a lua cheia que banhava Dubai em luz prateada. Raj parou onde estava, apenas observando. Ela parecia perdida em pensamentos, e ele se perguntou se eram os mesmos que o atormentavam. Foi quando ela falou sem se virar. Eu sei que você está aí. A voz dela era baixa, cansada. Raj caminhou lentamente até ficar ao lado dela na janela. Não consegue dormir? Posso fazer a mesma pergunta. Ficaram em silêncio por alguns momentos, olhando para a mesma lua, respirando o mesmo ar carregado de tensão. Layla... Não. Ela finalmente se virou para encará-lo. Não diga nada sobre hoje, por favor. Mas Raj viu em seus olhos que ela pensava sobre aquilo tanto quanto ele. Viu as olheiras escuras, a vulnerabilidade que tentava esconder atrás da postura ereta. Você está fugindo de mim, disse ele. Estou tentando fazer o que é certo. E o que é certo? Layla fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando uma batalha interna. Casar com Khalil. Honrar o compromisso, esquecer que... Que o quê? Ela abriu os olhos, e a dor ali era tão intensa que Raj sentiu como um soco no peito. Que eu sinto algo por você que não deveria sentir. As palavras pairaram entre eles como uma confissão proibida. Raj deu um passo na direção dela, e Layla não recuou. Layla, eu tento me convencer de que foi só um momento de fraqueza. Que o deserto, o isolamento... Mas então você aparece aqui, e eu... Raj ergueu a mão e deixou os dedos deslizarem pela linha do maxilar dela até a bochecha. A pele era quente, macia, e Layla estremeceu sob o toque, como se cada nervo tivesse despertado. Layla fechou os olhos ao contato e ele sentiu o tremor que percorreu seu corpo. Eu também sinto, sussurrou ele, o polegar acariciando sua bochecha. Desde o primeiro momento que a vi. Isso é loucura. É. Ela mordeu o lábio tentando conter um soluço. As mãos, que estavam firmes no parapeito, vacilaram, como se não soubessem se deviam empurrá-lo ou puxá-lo para mais perto. Layla abriu os olhos e eles estavam brilhando de lágrimas não derramadas. Khalil me ama. Ele realmente me ama. E você? Ama ele? A pergunta ficou no ar entre eles, pesada como chumbo. Layla tentou se afastar, mas Raj segurou seu rosto com as duas mãos. Responda. Você ama Khalil? Eu respeito ele. Isso não é amor. Não precisa ser. Mas a voz dela falhou ao dizer isso. Raj se inclinou mais para perto, seus rostos separados por apenas alguns centímetros. Podia sentir a respiração dela contra sua pele, podia ver o reflexo das tochas em seus olhos. E isso que você sente por mim, também é respeito? Layla tremeu inteira. Raj, por favor, diga meu nome de novo. Não. Diga. Raj. O nome saiu como um gemido baixo, e foi quase o bastante para destruir qualquer vestígio de controle dele. Raj inclinou a cabeça devagar, sentindo o hálito doce dela contra sua boca. Layla fechou os olhos, os lábios se entreabrindo num convite inconsciente, e o corpo dela se arqueou na direção dele, como se implorasse pelo toque que ambos sabiam ser proibido. Ele estava a um fôlego de beijá-la, quando ouviram passos ecoando no corredor distante. Layla se afastou bruscamente, como se tivesse sido queimada. O pânico em seus olhos era real e devastador. Isso não pode continuar, disse ela, a voz trêmula. Eu me caso amanhã à noite. Amanhã? Khalil adiantou a cerimônia. Disse que não queria esperar mais. As palavras atingiram Raj como facadas. Amanhã. Em menos de 24 horas, ela seria esposa de outro homem. Layla... Não. Ela deu mais alguns passos para trás. Não torne isso mais difícil do que já é. E depois? Depois que você se casar? Vai fingir que isso nunca aconteceu? Vou tentar. Mentira.
Leila o encarou por alguns segundos e Raj viu que ela sabia que ele estava certo. Viu o desespero em seus olhos, a luta entre o dever e o desejo. Eu preciso ir, disse ela finalmente. Leila, espere. Mas ela já estava correndo pelo corredor, o roupão de seda esvoaçando atrás dela como as asas de um pássaro ferido. Raj ficou sozinho entre as tochas dançantes, com o eco dos passos dela se afastando e a certeza absoluta de que estava perdendo a única mulher que já havia amado de verdade. E a partir daquela noite, Raj soube que não descansaria até impedir aquele casamento. Custasse o que custasse. O casamento seria em 6 horas. Raj havia passado a madrugada andando pelas sacadas do palácio, tentando encontrar uma forma de impedir a cerimônia sem destruir completamente a família. Não havia encontrado nenhuma. O céu de Dubai amanheceu carregado de nuvens pesadas, algo raro para aquela época do ano. Como se até a natureza conspirasse contra aquele dia maldito. Era meio-dia quando a primeira gota caiu. Raj estava na sacada leste, observando os preparativos finais do casamento nos jardins abaixo, quando a chuva começou. Primeiro algumas gotas esparsas, depois uma cortina fechada que transformou o dia ensolarado em penumbra cinzenta. Foi quando a viu correndo pelos jardins. Leila havia saído para uma última caminhada antes da cerimônia e foi pega de surpresa pela tempestade repentina. Usava um vestido branco simples que grudou no corpo com a chuva, e seus cabelos escuros estavam encharcados, colados no rosto enquanto ela procurava abrigo. Raj desceu as escadas de 2 em 2 degraus. Quando chegou aos jardins, Leila estava parada debaixo de uma pérgola, tremendo de frio e tentando se proteger da chuva que caía com força cada vez maior. Ela o viu se aproximando e seus olhos se arregalaram. "O que está fazendo aqui?" perguntou, a voz quase abafada pelo barulho da tempestade. "Você está encharcada." Raj tirou o manto de lã que usava e se aproximou dela. Leila recuou instintivamente, mas a chuva que entrava pelas laterais da pérgola a forçou a aceitar o abrigo que ele oferecia. Quando Raj envolveu os ombros dela com o manto, suas mãos roçaram a pele gelada do pescoço de Leila. Ela tremeu, e ele soube que não era só de frio. "Obrigada", sussurrou ela, puxando o tecido contra o corpo. Ficaram ali parados, tão próximos que Raj podia sentir o calor do corpo dela mesmo através do tecido molhado. A chuva criava uma cortina ao redor da pérgola, isolando-os do resto do mundo. "Em algumas horas você será a esposa dele", disse Raj, a voz rouca. "Eu sei. E depois? Como viveremos fingindo que isso entre nós não existe?" Leila fechou os olhos como se as palavras machucassem. "Não sei, Leila. Não diga." Ela abriu os olhos e ele viu lágrimas se misturando com a chuva em seu rosto. "Não torne isso mais difícil. Mais difícil do que já é." Uma rajada de vento mais forte varreu a pérgola, fazendo Leila se aproximar ainda mais de Raj. O manto escorregou ligeiramente, e quando ele foi ajustá-lo, suas mãos encontraram o rosto dela. "Raj." Ela sussurrou seu nome como uma prece, e então ele não conseguiu mais resistir. Raj tomou os lábios dela com uma fome que havia sido reprimida por dias. A boca dela cedeu sob a dele, quente, molhada, desesperada. Ele a puxou com força pela cintura, colando seus quadris, e Leila sentiu cada linha do corpo dele contra o seu. O coração dela disparou, os joelhos fraquejaram, e por um instante teve medo de não conseguir se manter de pé sem os braços dele. Leila correspondeu com igual intensidade, suas mãos se agarrando à camisa molhada de Raj, como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. A boca dela se abriu para ele, e quando suas línguas se encontraram, ela gemeu baixinho contra seus lábios. Raj a pressionou contra a coluna da pérgola, o corpo dela moldado perfeitamente contra o dele. "Você é minha", ele sussurrou contra sua boca, antes de mordê-la outra vez. "Não diga isso", ela gemeu, mas o beijo voltou a engoli-la. Uma de suas mãos se enterrou nos cabelos molhados de Leila. A outra segurou sua cintura com força, como se quisesse marcá-la como sua. "Isso é loucura", sussurrou ela contra a boca dele, mas nem por um segundo parou de beijá-lo.
É inevitável, respondeu Raj, mordendo delicadamente o lábio inferior dela. O beijo se aprofundou ainda mais, toda a atenção e desejo proibido se derramando naquele momento roubado pela tempestade. Raj podia sentir o coração de Layla batendo descompassado contra seu peito. Podia sentir como ela tremia inteira entre seus braços. Layla arqueou o corpo contra o dele, e Raj sentiu que estava perdendo qualquer vestígio de controle. Se não parassem logo... Layla, onde você está? A voz de Khalil cortou a tempestade como uma lâmina. Eles se separaram bruscamente, ofegantes, os lábios inchados e os olhos vidrados de desejo. Raj se afastou alguns passos, passando a mão pelos cabelos molhados, enquanto Layla tentava se recompor desesperadamente. Estou aqui, gritou ela, a voz tremendo. Khalil apareceu correndo pela chuva carregando um guarda-chuva. Quando os viu ali, parou por um momento, os olhos passando de Layla para Raj com uma expressão confusa. Tio Raj, o que faz aqui? Vi Layla presa pela chuva, disse Raj, forçando a voz a soar casual. Trouxe meu manto para ela não pegar pneumonia no dia do casamento. Khalil sorriu, mas havia algo diferente em seus olhos. Não era apenas surpresa, havia um brilho frio, como se uma dúvida tivesse sido acesa e não pudesse mais ser apagada. Que gentileza! Ele se aproximou de Layla e a envolveu com o guarda-chuva. Você está tremendo, querida. Vamos entrar. Sim, claro, disse ela, evitando olhar para Raj. Mas quando Khalil virou-se para liderar o caminho de volta ao palácio, seus olhos encontraram os de Raj por uma fração de segundo. E o que ele viu ali o fez gelar. Suspeita, dúvida e algo mais perigoso, a primeira semente de desconfiança. Vocês se conheciam antes do noivado? Perguntou Khalil de repente, parando no meio da caminhada. Raj e Layla trocaram um olhar rápido, carregado de pânico. Não, disse Layla, rápido demais. Por que pergunta? Não sei. Às vezes parece que... Vocês se entendem muito bem. Layla é fácil de conversar, disse Raj, mantendo a voz neutra. Uma qualidade valiosa para uma futura princesa. Khalil assentiu lentamente, mas o olhar permaneceu suspeito. Claro. Eles caminharam o resto do trajeto em silêncio, mas Raj podia sentir o peso dos olhares ocasionais de Khalil. O rapaz não era tolo. Algo havia despertado sua atenção e isso era perigoso. Quando chegaram ao palácio, Khalil levou Layla para seus aposentos. Antes de desaparecer pelos corredores, ela olhou por cima do ombro uma última vez. O olhar que trocaram foi carregado de desespero e despedida. Raj ficou parado na entrada do palácio, observando-o se afastar. A chuva havia parado, mas a tempestade real estava apenas começando. E Raj sabia, a suspeita havia nascido. E uma vez desperta, ela jamais voltaria a dormir. O casamento havia sido adiado por 24 horas devido à tempestade. Um dia a mais de tortura para ambos. Layla trancou-se em seus aposentos e se recusou a sair. Disse à família que precisava de tempo para se preparar espiritualmente para a cerimônia. Mas a verdade era muito mais sombria. Ela não conseguia parar de pensar nele. Cada vez que fechava os olhos, sentia os lábios de Raj nos seus, o calor das mãos dele em sua pele, o sussurro possessivo em seu ouvido. Seu corpo inteiro reagia à lembrança. Os lábios ainda latejavam. A pele queimava no lugar em que ele a tocara, e o coração disparava só de lembrar do timbre rouco com que ele dissera: "Você é minha." Como se entregaria a Khalil sabendo que seu corpo gritava por outro homem? A pergunta a assombrava enquanto caminhava de um lado para o outro do quarto, as mãos tremendo, cada vez que imaginava a noite de núpcias que se aproximava. Khalil era gentil, respeitoso, um bom homem que merecia uma esposa que o amasse completamente. Mas ela estava quebrada, dividida entre o dever e um desejo que a consumia por dentro. Layla se olhou no espelho e não reconheceu a mulher que via ali. Os olhos escuros estavam marcados por olheiras profundas. Os lábios ainda pareciam inchados do beijo proibido, e havia uma tensão em todo seu corpo que não conseguia aliviar. Como vou fingir amar outro quando meu coração já foi roubado? Sussurrou para o próprio reflexo. Não havia resposta.
Apenas a certeza dolorosa de que em poucas horas seria tarde demais para qualquer escolha. Do outro lado do palácio, Raj estava igualmente atormentado. Havia tentado trabalhar, mas não conseguia se concentrar em nada que não fosse o gosto de Layla em seus lábios. Havia tentado dormir, mas toda vez que fechava os olhos, havia pressionada contra a coluna da pérgola, gemendo baixinho contra sua boca. O desejo estava se tornando uma obsessão perigosa. Raj se serviu de uísque pela terceira vez naquela tarde e caminhou até a janela de seu escritório. Lá embaixo, os jardineiros terminavam de limpar os estragos da tempestade, preparando tudo para a cerimônia do dia seguinte. A cerimônia que destroçaria sua alma. Maldição, murmurou apertando o punho com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Como havia chegado àquele ponto? Como um homem que sempre colocara o dever acima de tudo, havia se perdido tão completamente? A resposta era simples e devastadora. Layla. Ela havia entrado em sua vida como um furacão silencioso, virando tudo de cabeça para baixo sem que ele percebesse. E agora? Agora ele queimava por dentro com uma fome que jamais seria saciada. Raj imaginou Khalil tocando-a, beijando-a, fazendo dela sua esposa de todas as formas possíveis. A imagem o esmagou, o estômago se revirou, as mãos tremeram tanto que quase deixou o copo cair. O simples pensamento de Layla em outros braços era pior que qualquer batalha que já havia travado. E a bile subiu em sua garganta, misturada com uma raiva cega que o assustou. Ela será dele, disse em voz alta, como se repetir as palavras pudesse torná-las menos dolorosas. Ela será dele, e eu. Não conseguiu terminar a frase. A verdade era insuportável demais para ser dita em voz alta. Uma batida na porta o tirou do transe. Era Khalil. Tio, posso entrar? Claro. Khalil entrou no escritório com um sorriso no rosto, mas havia algo diferente em seus olhos. A suspeita de ontem havia crescido durante a noite. Queria conversar com você sobre algumas coisas. Raj se virou, forçando uma expressão neutra. O que está incomodando você? Layla. O nome foi como um soco no estômago de Raj. O que tem ela? Não sei. Desde ontem ela está estranha, distante. E você também, se me permite dizer. Estou apenas preocupado com os preparativos. Será só isso? Khalil se aproximou da janela, ficando ao lado de Raj. Por alguns momentos observaram os jardins em silêncio. Posso fazer uma pergunta direta? Disse Khalil finalmente. Raj sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz firme. Claro. Há algo entre vocês dois. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Raj podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. Podia sentir o suor frio escorrendo pelas costas. Por que pergunta isso? Porque eu conheço você há toda a minha vida. E conheço o suficiente sobre mulheres para saber quando uma está perturbada por algo mais profundo que nervosismo pré-casamento. Raj se virou para encarar o sobrinho. Khalil era jovem, mas não era tolo. E havia dor genuína em seus olhos, a dor de um homem que começava a suspeitar que a mulher que amava poderia estar apaixonada por outro. Khalil, diga-me a verdade. Eu mereço isso. Por um momento terrível, Raj considerou confessar tudo. Parte dele queria gritar que sim, que amava Layla mais do que a própria vida, que ela era sua desde o primeiro olhar, que aquele casamento seria uma farsa cruel. Mas quando olhou para o rosto jovem e confiante de Khalil, soube que não podia destruir tudo. Não há nada, mentiu. Cada palavra cortando sua garganta como vidro. Por dentro, sua respiração estava descompassada, a boca seca, e um suor frio escorria em sua nuca. Cada músculo gritava a verdade, mas sua voz se manteve firme na mentira. Layla está nervosa, como qualquer noiva. E eu estou preocupado em garantir que tudo saia perfeito para vocês. Khalil o estudou por longos segundos, procurando por sinais de mentira. Raj manteve a expressão neutra, mesmo que estivesse morrendo por dentro. Tem certeza? Absoluta. Khalil assentiu lentamente, mas a dúvida permanecia em seus olhos. Porque se houvesse... Eu precisaria saber. Antes de me casar. Não há nada para saber. Certo.
Khalil se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Tio, eu amo ela. Realmente amo. E vou fazer de tudo para fazê-la feliz. Quando a porta se fechou, Raj desabou na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Havia mentido para proteger Khalil. Havia mentido para preservar a família. Havia mentido para manter a honra. Mas cada mentira era uma facada em seu próprio coração. E amanhã veria a mulher que amava se tornar esposa de outro homem. A honra tinha um preço, e Raj descobria, enfim, que o preço era o amor da única mulher que poderia ter lhe dado paz. O dia do casamento amanheceu dourado em Dubai, mas para Layla parecia o fim do mundo. Do lado de fora de seus aposentos, o palácio fervilhava de atividade. Servos corriam pelos corredores carregando arranjos de rosas brancas e orquídeas, músicos ensaiavam as melodias tradicionais, e convidados importantes chegavam de todos os cantos do mundo árabe. Por dentro, Layla se sentia como uma prisioneira aguardando a execução. Estava sentada diante do espelho dourado, ainda de roupão, observando o próprio reflexo com uma mistura de horror e resignação. Aquela mulher de olhos escuros e pele pálida não parecia uma noiva radiante prestes a realizar o sonho de sua vida. Parecia uma condenada. O coração disparava sempre que pensava no que aconteceria em algumas horas. A cerimônia, os votos e depois a noite de núpcias. Como se entregaria a Khalil quando cada célula de seu corpo gritava o nome de outro homem? Foi quando tia Amira entrou no quarto, carregando uma bandeja de chá e usando um sorriso maternal que não chegava aos olhos. Minha querida, disse ela, pousando a bandeja e se sentando ao lado de Layla. Como está se sentindo? Nervosa, mentiu Layla, forçando um sorriso. É natural, toda noiva sente isso. Amira pegou as mãos de Layla entre as suas, e havia uma seriedade estranha em seus olhos. Mas preciso conversar com você sobre certas coisas. Coisas importantes para esta noite. Layla sentiu o estômago revirar. Esta noite, a primeira noite de casada é sagrada, minha querida. É quando uma mulher se torna verdadeiramente esposa. A voz de Amira era doce, mas firme. Você deve se entregar completamente a Khalil, com amor, com respeito, com obediência. Cada palavra era uma facada no peito de Layla. Ela assentiu mecanicamente, mas por dentro revivia o beijo de Raj na tempestade. A força de suas mãos em seus cabelos, o sussurro possessivo que ainda ecoava em sua mente. É seu dever honrar seu marido em todos os aspectos, continuou Amira, apertando as mãos de Layla com firmeza. A primeira noite não é feita para o prazer da mulher, mas para provar sua obediência. Vai doer, sim. Você terá vontade de recuar, talvez até de chorar, mas deve aguentar. Uma noiva que hesita envergonha o marido e a família. Layla sentiu o estômago se revolver, como se o chá na bandeja tivesse se tornado veneno. O nó na garganta cresceu, as mãos começaram a suar, e por um momento teve medo de vomitar ali mesmo. A cada palavra de Amira sobre entrega e dever, seu corpo enrijecia mais, como se tentasse se proteger de algo terrível que se aproximava. O sangue é sinal de honra, acrescentou Amira. É prova de que você cumpriu seu dever. Como poderia abrir o corpo para um homem que jamais tocara sua alma, quando cada célula ainda ardia pelo toque de outro? Layla piscou rápido, tentando segurar a lágrima que queimava em seus olhos. Por dentro queria gritar. Por fora, apenas assentiu com a cabeça, como se aceitasse a sentença. Você vai ser uma esposa maravilhosa, disse Amira beijando sua testa. Khalil é um homem sortudo. Quando ficou sozinha, Layla desabou. As lágrimas finalmente correram livres, misturadas com uma culpa que a corroía por dentro. Amava Raj com uma intensidade que a assustava, mas se casaria com Khalil em algumas horas, e não havia nada que pudesse fazer para mudar isso. Em outro aposento do palácio, Khalil se arrumava com a ajuda de seu assistente pessoal. O terno tradicional bordado a ouro estava perfeito, o turbante alinhado com precisão militar. Mas por dentro, ele se sentia inquieto. Está nervoso, Alteza? Perguntou o assistente. Um pouco, admitiu Khalil ajustando a gola pela terceira vez. Era mais que nervosismo. Era uma sensação estranha, como se algo estivesse errado, mas ele não conseguisse identificar o quê.
Por que ela nunca o olhava do jeito que deveria? Por que parecia sempre tão distante, como se já pertencesse a outro mundo? As imagens dos últimos dias passavam por sua mente como cenas de um filme. Layla e Raj na pérgola durante a tempestade, os olhares que trocavam quando pensavam que ninguém estava vendo, a distância súbita dela. Layla me ama, murmurou para si mesmo, como se repetir as palavras pudesse torná-las mais verdadeiras. Mas a dúvida havia se instalado em seu coração como um verme, corroendo sua confiança aos poucos. Khalil se olhou no espelho e tentou afastar os pensamentos sombrios. Era o dia de seu casamento. Deveria estar feliz. Por que então sentia como se estivesse caminhando para uma armadilha? Raj atravessava os corredores do palácio como um fantasma. Via os preparativos ao seu redor, flores sendo arranjadas, mesas sendo postas, músicos afinando instrumentos, mas tudo lhe soava como o prelúdio de uma execução. Sua execução. Tentou se concentrar nos deveres administrativos, nos cumprimentos aos convidados importantes, nas tradições que precisavam ser seguidas. Mas cada detalhe da cerimônia o sufocava um pouco mais. Em algumas horas, veria a mulher que amava jurar fidelidade eterna a outro homem. Veria Khalil beijá-la diante de todos, marcando-a como sua propriedade. E depois eles desapareceriam para a lua de mel, e quando voltassem ela seria irrevogavelmente esposa de seu sobrinho. O suor frio escorria por suas costas, o nó na garganta crescia a cada minuto, e seu corpo inteiro pedia para que ele corresse até lá e impedisse aquela farsa. Mas a honra familiar o prendia como correntes invisíveis. Alteza, Raj se virou e viu um dos organizadores da cerimônia esperando instruções sobre a música do cortejo. Sim, a noiva está pronta? Podemos começar em 15 minutos? Raj hesitou. Por um momento insano, considerou dizer não. Considerou cancelar tudo, pegar Layla pela mão e fugir para algum lugar onde pudessem ser felizes sem destruir vidas. Mas a realidade o trouxe de volta. Sim, disse cada palavra cortando sua garganta. Podem começar. Os primeiros acordes da música nupcial ecoaram pelos corredores do palácio como um toque de finados. Layla apareceu no corredor, vestida com o tradicional vestido de noiva árabe, seda branca bordada com fios dourados, véu de renda que caía como uma cascata de sonhos perdidos. Estava linda de uma forma que partia o coração. Mas seus passos eram vacilantes, como se cada metro a levasse mais longe de si mesma. Os olhos estavam brilhantes de lágrimas contidas, e ela respirava como se o ar fosse espesso demais para encher seus pulmões. Khalil a esperava em um pavilhão de mármore branco que havia sido erguido no coração dos jardins. Lustres de cristal refletiam a luz do entardecer. Centenas de velas cintilavam entre arcos de rosas brancas e jasmins. O ar estava impregnado de perfume e riqueza, como se cada detalhe quisesse afirmar a grandiosidade dos Al-Zahir. Um tapete de seda dourada se estendia desde a entrada até o altar, onde Khalil aguardava cercado por centenas de convidados importantes. Seu rosto irradiava felicidade genuína, e por um momento terrível, Layla quase cedeu ao desespero. Ele era um bom homem. Merecia uma esposa que o amasse, mas ela não conseguia amar ninguém além de Raj. Entre os convidados, Raj observava a procissão com o punho cerrado e a mandíbula tensa. Cada passo que Layla dava na direção do altar era como uma facada em seu peito. Ela estava radiante e trágica ao mesmo tempo, uma deusa sendo sacrificada no altar da honra familiar. Quando seus olhos se encontraram por uma fração de segundo, o mundo parou. Naquele olhar, Raj viu tudo: o amor que ela sentia por ele, o desespero de estar sendo forçada a algo que não queria, e uma despedida silenciosa que o destruiu por completo. Layla chegou ao altar e ficou ao lado de Khalil. O imã começou a recitar os votos tradicionais, mas as palavras se perdiam no rugido do sangue nos ouvidos de Raj. Era tarde demais. Ela seria de outro homem em questão de minutos. E então, quando o imã perguntou se alguém se opunha àquela união, o silêncio que se seguiu foi o mais longo da vida de Raj. Ele sentiu as palavras queimando na garganta, mas a honra o prendia à cadeira como correntes invisíveis.
O suor frio escorria por sua testa. A boca estava seca como a areia do deserto. E cada batida do coração ecoava como um tambor de guerra. Leila o olhava de soslaio, os olhos implorando em silêncio, e ele sabia. Se continuasse calado, a perderia para sempre. Khalil sorria radiante, mas havia uma sombra de dúvida no fundo de seus olhos, como se pressentisse que algo estava prestes a acontecer. O imã ergueu as mãos para continuar a cerimônia. Quando uma lágrima escorreu do rosto de Laila, algo se quebrou em Raj. A cerimônia seguia seu curso solene. O imã erguera as mãos para continuar os votos, os convidados observavam em silêncio reverente e o pavilhão de mármore brilhava sob a luz dourada do entardecer. Tudo respirava luxo, tradição e grandiosidade dos Al-Zahir. Mas para Raj, aquilo parecia um funeral. Khalil segurava a mão de Laila, sorrindo com a felicidade genuína de um homem que acreditava estar vivendo o melhor dia de sua vida. Não via o desespero silencioso nos olhos da noiva. Não percebia como ela tremia ou como seus lábios estavam pálidos de tanto se controlar. Raj via tudo e não conseguia mais suportar. Quando o imã começou a recitar os votos finais, as palavras que tornariam Laila esposa de Khalil para sempre, algo explodiu dentro do peito de Raj. Ele se levantou. O movimento foi tão súbito e inesperado que os murmúrios cessaram instantaneamente. Centenas de olhares se voltaram para ele, incluindo o de Laila, que arregalou os olhos em pânico e esperança ao mesmo tempo. "Pare", disse Raj, e sua voz ecoou pelos jardins com a autoridade de quem nasceu para comandar. O imã hesitou confuso. "Alteza", eu disse para parar. Raj caminhou entre as fileiras de convidados perplexos, cada passo firme e determinado. Quando chegou ao pavilhão, o silêncio era tão absoluto que se podia ouvir o vento sussurrando entre as rosas. "Tio." Khalil o encarou, sem compreender. "O que está fazendo?" Raj olhou para Laila por um momento eterno. Viu nos olhos dela tudo o que precisava ver. O alívio, o medo e um amor tão profundo que o fez ter certeza de que tomara a decisão certa. Então se virou para os convidados e quando falou sua voz era firme como pedra. "Não permitirei que esta mulher seja sacrificada em um casamento sem amor." O choque foi imediato. Murmúrios explodiram entre as famílias. Rostos se contorceram em surpresa e escândalo. Mas ninguém, absolutamente ninguém, ousou se levantar para contestar. Raj era o sheik. Sua palavra tinha peso de lei. "Tio." A voz de Khalil estava embargada, carregada de humilhação e ódio crescente. "Isso é uma desonra. Uma desonra para mim, para nossa família, para..." "Cuidado", disse Raj, baixinho, mas o tom era perigoso. "Cuidado com as palavras que escolhe usar comigo." Khalil o encarou por alguns segundos, o rosto contraído em uma mistura de raiva e incredulidade. Mas quando encontrou os olhos de Raj, frios, determinados, implacáveis, engoliu as palavras que queria gritar. Sabia que não tinha poder para enfrentar o tio. Não ali. Não daquela forma. Khalil baixou a cabeça em uma reverência forçada, mas seus punhos estavam cerrados, e Raj pôde ver o ódio queimando em seus olhos. "Como desejar, tio", disse Khalil, cada palavra saindo como vidro moído. Raj se voltou para todos os presentes. Sua postura era imponente, real, e quando falou cada palavra ecoou como um decreto. "Laila Haddad não será esposa de Khalil. Ela será minha esposa. Esta é a decisão de Raj Al-Zahir, herdeiro do trono de Dubai, e não haverá contestação." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Laila cobriu o rosto com as mãos e Raj não soube dizer se ela chorava de alívio ou de terror. Talvez ambos. O peso daquela decisão, as consequências, o escândalo, a mudança radical de destino, caiu sobre ela como uma avalanche. Entre os convidados, a família Haddad trocou olhares tensos. Omar Haddad, o pai de Laila, levantou-se lentamente. Por um momento terrível, Raj pensou que ele fosse protestar. Mas Omar apenas inclinou a cabeça respeitosamente. "Se é a vontade do sheik", disse ele, a voz cuidadosamente neutra, "então será uma honra para nossa família." Ele compreendera.
A única forma de preservar a honra de todos seria aceitar a união com Raj. Contestar seria um desastre político e social para os Haddad. O casamento, continuou Raj, acontecerá sem demora. Amanhã ao anoitecer. Mais murmúrios, mais choque, mas nenhuma contestação. O poder absoluto de Raj era inquestionável. Agora, disse ele, peço que todos se retirem. A cerimônia acabou. Os convidados começaram a se dispersar lentamente, sussurrando entre si, alguns ainda em estado de choque. Khalil foi um dos últimos a sair, mas antes de desaparecer pelos jardins, lançou um olhar para Raj que prometia consequências. Quando ficaram sozinhos no pavilhão, apenas Raj, Layla e alguns membros próximos da família, ela finalmente ergueu o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo novo ali, algo que não existia minutos antes. Esperança. Por quê? Sussurrou ela. Raj se aproximou devagar e segurou o rosto dela entre as mãos, não se importando com quem pudesse estar observando. Porque você é minha, disse ele baixinho. Sempre foi. Naquela noite, o palácio Al-Zahir respirava tensão. Layla estava trancada em seus aposentos, caminhando de um lado para o outro, as mãos tremendo enquanto tentava processar o que havia acontecido. Em 24 horas, se casaria com Raj, o homem que amava, mas que também representava uma mudança tão radical que a assustava. Medo e esperança lutavam dentro dela como dois animais selvagens. Raj permanecia em seu escritório, sozinho, uma taça de uísque na mão e o olhar fixo nas luzes de Dubai. Havia tomado uma decisão sem volta. Desafiar as tradições, humilhar ao sobrinho, causara um escândalo que seria comentado por gerações. E não se arrependia de nada. Do outro lado do palácio, Khalil socava a parede de seu quarto até os nós dos dedos sangrarem. A humilhação queimava como ácido em suas veias, e uma única certeza crescia em sua mente como um tumor. Jamais esqueceria, jamais perdoaria. A vingança viria, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas viria. Naquela noite, cada coração no palácio ardia em emoções diferentes: esperança, dor, ódio. E todos sabiam que, ao amanhecer, o destino seria selado com um novo casamento. 24 horas depois, Layla caminhava novamente pelo tapete de seda dourada, mas desta vez era para se casar com o homem que amava. O pavilhão de mármore havia sido reconstruído com ainda mais luxo. Colunas de alabastro sustentavam lustres de cristal que refletiam milhares de pontos de luz. Flores de jasmim e rosas brancas formavam arcos perfumados, e a música árabe tradicional ecoava pelos jardins como uma bênção dos céus. Todos os olhos estavam fixos no casal, mas a atmosfera era completamente diferente da cerimônia anterior. Layla usava um vestido de noiva ainda mais elaborado, seda branca bordada com fios de ouro puro, um véu que parecia ter sido tecido pelos anjos. Estava tímida, nervosa, as mãos tremendo ligeiramente, mas havia luz em seus olhos, uma luz que não existia no dia anterior. Raj estava imponente ao lado do altar, vestindo as roupas tradicionais de um sheik, túnica bordada, turbante dourado e um manto que falava de poder e ancestralidade. Seus olhos não saíam de Layla, e havia uma segurança nele que tranquilizava até mesmo os convidados mais nervosos. Entre eles, a tensão da família era palpável. Khalil estava presente. Tinha que estar por respeito ao tio e à tradição, mas seu rosto era uma máscara de gelo. Os punhos cerrados, o olhar sombrio e uma aura de ódio contido que fazia os outros convidados se afastarem instintivamente. Engolia em silêncio cada palavra dos votos, cada aclamação, mas todos sabiam que jamais perdoaria aquela humilhação. A família Haddad mantinha a postura digna, mas os olhares revelavam desconforto. Tinham perdido a aliança com um príncipe jovem para ganhar uma com o sheik mais poderoso. Politicamente era vantajoso, mas emocionalmente era um abismo. Alguns familiares murmuravam entre si, tensos, sussurrando sobre a velocidade dos acontecimentos, sobre o escândalo, sobre as consequências. Mas ninguém, absolutamente ninguém, ousava contestar Raj Al-Zahir. Quando o imã perguntou se eles aceitavam os votos tradicionais,
As respostas vieram claras e firmes. Sim, disse Raj, olhando nos olhos de Layla como se fosse a única pessoa no mundo. Sim, sussurrou ela, e a palavra carregava anos de espera e desejo reprimido. As bênçãos foram dadas, os anéis trocados, e quando Raj beijou Layla para selar a união, foi como se o tempo parasse. Um beijo suave, respeitoso, mas carregado de promessas que apenas eles entendiam. O casamento estava consumado. Layla era oficialmente a Sheikha de Dubai. O quarto dourado dos aposentos reais era um espetáculo de luxo e sensualidade. Tochas ardiam nas paredes de mármore. Velas perfumadas criavam uma luz dourada e íntima. Cortinas de seda dourada caíam em ondas ao redor da cama imensa. O ar estava impregnado com o perfume de rosas e sândalo. Layla entrou no quarto com passos hesitantes, as mãos tremendo visivelmente. Havia trocado o vestido de noiva por uma camisola de seda branca que realçava sua pele dourada, mas seus olhos estavam arregalados de nervosismo. Era sua primeira vez, e ambos sabiam disso. Raja observou em silêncio por alguns momentos, reconhecendo o medo nos olhos dela. Aproximou-se devagar, como se ela fosse um pássaro que poderia voar a qualquer momento. Layla, disse ele baixinho, parando a alguns centímetros dela. Estamos casados agora. Você é minha esposa, minha igual. Se não estiver pronta... Estou. Ela interrompeu, mas a voz tremia. É só que... Eu sei. Raj ergueu a mão e tocou delicadamente o rosto dela. E vou cuidar de você. Confie em mim. Ele a beijou então, suavemente, sem pressa. Seus lábios se moveram contra os dela com ternura, até que sentiu Layla relaxar ligeiramente entre seus braços. Não precisa ter medo, sussurrou contra sua boca. Vou te ensinar tudo. As mãos de Raj percorreram suas costas até encontrarem os laços da camisola. Puxou-os devagar, com firmeza, sentindo o tecido ceder sob seus dedos. Quando a seda escorregou pelos ombros dela, ele deslizou a palma da mão pela pele exposta, quente e trêmula. Layla arquejou, o corpo dividido entre o instinto de recuar e o desejo de se render. Você é linda, murmurou ele, os olhos percorrendo cada curva do corpo dela. Perfeita. Raj a guiou até a cama, cada movimento deliberado e cuidadoso. Deitou-a sobre as sedas douradas e começou a beijar seu pescoço com voracidade contida. Desceu pela clavícula, mordendo de leve sua pele antes de acalmá-la com a língua. As mãos se enterraram nos cabelos dela, puxando com suavidade, enquanto sua boca explorava cada centímetro, como se quisesse marcar território em cada curva. Layla arqueou o corpo quando ele encontrou pontos sensíveis que ela nem sabia que existiam. Suas mãos se agarraram aos ombros dele e pequenos gemidos escaparam de seus lábios. Raj. Ela sussurrou seu nome como uma oração. Estou aqui, ele respondeu, beijando o caminho de volta até sua boca. Sempre estarei aqui. Quando finalmente se uniu a ela, Layla soltou um gemido agudo, de dor e surpresa. Seus olhos se fecharam com força, os dentes cravados no lábio inferior. Raj parou no mesmo instante, mantendo-se imóvel dentro dela, o suor escorrendo pela testa. Beijou as lágrimas que brotaram nos cantos dos olhos dela e murmurou com paciência. Respire comigo. Deixe seu corpo me aceitar. Shh! Ele sussurrou, beijando suas lágrimas. Respire. Deixe seu corpo se acostumar. Ele esperou acariciando seus cabelos e roçando os lábios em seu rosto, até sentir o corpo dela ceder, pouco a pouco. Moveu-se lentamente, quase em reverência, e percebeu, quando o gemido de dor se transformou em um suspiro de prazer. Assim, deixa acontecer, sussurrou contra o ouvido dela, o tom firme mas terno, conduzindo-a passo a passo. Assim, murmurou ele contra seu ouvido. Sinta isso. Sinta nós. E Layla sentiu. Sentiu o corpo dela se moldar ao dele, o ritmo se intensificando a cada movimento. Layla agarrou os ombros de Raj com força, as unhas marcando sua pele, enquanto gemidos entrecortados escapavam de sua boca. Quando uma onda de prazer a percorreu inteira, arrebatadora, arrancando dela gemidos que Raj abafou com beijos,
Foi como se todas as paredes que a sufocavam tivessem desmoronado de uma vez. Quando atingiram o clímax juntos, foi como se duas almas finalmente tivessem encontrado o caminho de casa. Mais tarde, deitados entre as sedas douradas, Raj acariciava o cabelo de Layla enquanto ela descansava em seu peito. A luz das velas dançava nas paredes, criando sombras íntimas ao redor deles. "Como se sente?" perguntou ele baixinho. Layla ergueu o rosto para olhá-lo e seus olhos estavam brilhando. "Completa", disse ela. "Pela primeira vez na vida me sinto completa. Você é minha agora", disse Raj, beijando sua testa. "E eu vou protegê-la de tudo e todos. Prometo." Lágrimas de alívio escorreram pelo rosto de Layla. "Eu te amo", sussurrou. "Te amo desde o primeiro momento que nos vimos." "E eu te amo", respondeu ele, "mais do que pensei ser possível amar alguém." Amanhã os encontrou ainda entrelaçados. Os primeiros raios de sol entraram pelas cortinas de seda, banhando o quarto em luz dourada. Raj havia mandado servir o café da manhã ali mesmo. Frutas frescas, chá de jasmim, doces árabes tradicionais. Layla estava sentada na cama, envolvida apenas por um lençol de seda, comendo uvas que Raj oferecia com suas próprias mãos. Havia uma intimidade nova entre eles, uma conexão que ia além do físico. "O que acontece agora?" perguntou ela. "Agora", disse Raj, beijando seus dedos. "Vivemos, governamos juntos, construímos nossa própria tradição." "E Khalil?" Raj hesitou por um momento. "Khalil vai aprender a aceitar. Ou vai aprender as consequências de não aceitar." Layla assentiu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Raj a puxou para mais perto, beijando seus cabelos. "Não se preocupe com ele agora. Este é nosso momento. Nossa vida." Ela sorriu então. E foi um sorriso que valeu todo o escândalo, toda a dor, toda a luta. "Nossa vida", repetiu ela. E as palavras soaram como uma promessa. Enquanto o sol se erguia sobre Dubai, banhando a cidade em luz dourada, Raj e Layla começaram o primeiro dia de suas vidas como marido e mulher. Não havia sido apenas um casamento. Havia sido o renascimento de dois corações que finalmente se encontraram. 3 meses depois do casamento, Layla estava parada na varanda de mármore do Palácio de Abu Dhabi, observando o pôr do sol dourado que se estendia sobre os Emirados. Usava um vestido de seda verde esmeralda bordado com fios dourados e uma tiara de diamantes que declarava ao mundo inteiro sua nova posição. Ela era a sheika oficial, a esposa do herdeiro mais poderoso do mundo árabe. "Como se sente?" perguntou Raj, aproximando-se por trás e envolvendo-a em seus braços. "Plena", respondeu ela, apoiando-se contra o peito dele, e um pouco assustada. Nos últimos meses, havia sido apresentada em jantares oficiais, recepções diplomáticas e cerimônias tradicionais. Os olhares que recebia eram uma mistura de reverência e julgamento. Alguns a viam como a mulher que havia conquistado o coração do sheik, outros como a intrusa que havia causado o maior escândalo familiar em décadas. Mas Raj a exibia com orgulho absoluto. Em cada evento, deixava claro que Layla não era apenas sua esposa, mas a mulher escolhida pelo destino para estar ao seu lado. "Do que tem medo?" perguntou ele, beijando seus cabelos. "De não ser digna disso tudo, de não conseguir ser a sheika que você merece." Raj a fez se virar para encará-lo. "Você foi feita para isso, Layla. Cada decisão que tomei, cada tradição que quebrei, cada escândalo que causamos, tudo valeu a pena para te ter aqui." Ela sorriu, mas ainda havia uma sombra de insegurança em seus olhos. Ser esposa de um sheik não era apenas amor. Era política, sacrifício, liderança. Era carregar o peso de uma nação nas costas. Além disso, continuou Raj, colocando a mão sobre o ventre ainda discreto dela, "nossa família está crescendo." Layla cobriu a mão dele com a sua. Estava grávida de 2 meses, e a notícia havia se espalhado pelos Emirados como uma bênção dos céus. Um herdeiro de Raj al-Zahir estava a caminho. "Nosso filho será prova de que este amor não foi acaso", disse ela. "Foi destino." "Custe o que custar", prometeu Raj.
Você e nossa criança serão sempre protegidos. Sempre. Eles permaneceram abraçados enquanto o sol se punha. Duas almas que haviam desafiado o mundo inteiro para ficarem juntas. O amor proibido havia se transformado em poder, e eles governavam não apenas com autoridade, mas com a força de uma paixão que havia resistido a todos os obstáculos. Do outro lado do Golfo, em Dubai, Khalil estava sentado em seu escritório sombrio, observando as notícias da lua de mel de Raj e Layla na televisão. Cada imagem era como um tiro no peito. Layla sorrindo ao receber uma coroa de flores. Raj beijando sua mão durante uma cerimônia oficial. Os dois caminhando pelos jardins do palácio, ela claramente grávida. Ele protegendo-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A mulher que deveria ter sido sua agora carregava o filho de seu tio. Khalil fechou o punho com tanta força que as unhas cravaram na palma de sua mão. O ódio que crescera dentro dele nos últimos meses havia se tornado algo vivo, pulsante, que o consumia a cada dia. Durante 3 meses, havia ficado em silêncio. Havia suportado as condolências veladas dos amigos, os olhares de pena da família, a humilhação pública de ter perdido sua noiva para o próprio tio. Mas o silêncio estava chegando ao fim. Khalil se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes de Dubai, sua cidade, sua herança, tudo o que deveria ter sido seu, assim como Layla deveria ter sido sua. Tio, murmurou para as luzes distantes, você pode ter tomado minha noiva, pode ter causado o escândalo, pode ter me humilhado diante do mundo inteiro. Ele se virou para a mesa e pegou uma foto de Layla grávida que havia sido publicada nos jornais. O sorriso dela na imagem era radiante, feliz, completamente alheia ao ódio que crescia a quilômetros de distância. Mas se você acha que isso acabou, disse Khalil rasgando a foto ao meio, está muito enganado. Khalil havia aprendido uma lição valiosa nos últimos meses. A vingança não era um prato que se comia frio. Era um prato que se saboreava lentamente, mastigando cada pedaço até que o gosto se tornasse parte de você. E ele sabia exatamente onde atacar para causar o máximo de dor. Raj amava Layla mais do que a própria vida. Mas quando a criança nascesse, haveria algo que ele amaria ainda mais. E seria exatamente aí que Khalil o atacaria. 6 meses depois, Layla estava de volta ao Palácio Al-Zahir em Dubai. Sua barriga redonda sob um vestido de seda azul marinho. A oficialização nos Emirados havia sido um sucesso. Ela era reconhecida como sheikha em todo o mundo árabe, respeitada pelos diplomatas, amada pelo povo. Mas naquela tarde algo estava errado. Raj estava em uma reunião no ministério quando as primeiras dores começaram. Layla tentou ignorá-las. Dizia para si mesma que eram apenas contrações falsas. Ainda faltavam 2 semanas para o parto. Mas quando a segunda onda de dor a atingiu mais forte e prolongada, ela soube que não era normal. Amira! Gritou, chamando a cunhada que estava nos jardins. Amira correu para dentro do palácio e encontrou Layla se apoiando na parede do corredor, o rosto pálido e as mãos tremendo. O que está acontecendo? As dores. Layla arqueou as costas, as unhas cravando no lençol enquanto o corpo parecia se rasgar por dentro. Cada onda de dor era como se o deserto inteiro tivesse desabado sobre ela. O suor frio escorria pela nuca e a respiração falhava a cada contração. Amira tem algo errado com o bebê. É muito cedo e dói tanto. Amira a ajudou a chegar ao quarto, mas quando tentou ligar para o hospital, Layla a impediu. Não. A tradição. O primeiro filho de um sheik deve nascer em casa. Raj vai querer que seja aqui. Mas Layla, chame as parteiras tradicionais e chame Raj. Agora. Do outro lado da cidade, no seu apartamento escuro, Khalil observava o movimento agitado no palácio através de binóculos. Os carros chegando e saindo. Os médicos sendo chamados à agitação que só podia significar uma coisa. O bebê estava chegando. Ele ergueu os binóculos e viu as cortinas do quarto principal agitarem-se. O sorriso que formou não tinha nada de humano. Era o sorriso de um predador que finalmente via a presa sangrar. Pegou o telefone e fez a ligação que havia planejado por meses. É agora, disse simplesmente. Está começando. E se Raj não chegar a tempo...
tanto melhor. No palácio, Layla se curvou em agonia quando outra contração a atingiu. Algo estava definitivamente errado. As dores eram muito intensas, muito cedo. Onde está Raj? Ela chorou o nome dele, não como uma esposa chamando o marido, mas como uma mulher à beira do abismo, clamando por seu único porto seguro. As lágrimas se misturavam com o suor em seu rosto pálido. Ele está vindo, mentiu Amira, tentando esconder o próprio pânico. Layla fechou os olhos e segurou a barriga com força. Dentro dela, algo estava acontecendo que não deveria estar acontecendo. E ela tinha a terrível sensação de que esta seria a noite mais longa de sua vida. Raj chegou ao palácio como um furacão em pânico. Os gritos de Layla ecoavam pelos corredores de mármore, atravessando as paredes e chegando até o pátio onde ele saltou do carro. Cada grito era uma punhalada em seu peito, e ele correu pelos corredores como nunca havia corrido na vida. Onde ela está? Gritou para o primeiro servo que encontrou. Nos aposentos reais, Alteza. As parteiras... Raj não esperou o homem terminar. Subiu as escadas de 3 em 3 degraus, o coração batendo tão forte que sentia nas têmporas. Quando chegou ao quarto, a cena o atingiu como uma onda. O ambiente estava mergulhado em caos controlado. Velas queimavam em todos os cantos, criando sombras dançantes nas paredes douradas. 3 parteiras tradicionais se moviam ao redor da cama, sussurrando orações e preparando panos. Amira segurava uma bacia de água quente, o rosto tenso de preocupação. E no centro de tudo, Layla. Ela estava deitada na cama imensa, o cabelo grudado na testa pelo suor, o rosto contorcido de dor. Quando uma nova contração a atingiu, ela arqueou as costas e soltou um grito que fez Raj gelar por dentro. Layla! Ele correu até a cama e segurou a mão dela. Ela virou o rosto na direção dele, os olhos vidrados de dor e exaustão. Raj, eu não consigo. Dói tanto. Shh, eu estou aqui agora. Ele beijou sua testa suada. Olhe para mim. Só para mim. A criança está vindo, Alteza, disse a parteira mais velha. Mas é difícil. A senhora perdeu muito sangue. Raj sentiu o chão sumir sob seus pés, mas forçou a voz a permanecer firme. Façam o que for necessário. Salvem os 2. Outra contração atingiu Layla, e ela apertou a mão de Raj com tanta força que ele teve medo de que ela quebrasse os próprios dedos, mas ele deixou, absorvendo a dor dela, como se pudesse dividir o sofrimento. Eu não vou conseguir, ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelos cantos dos olhos. Raj, eu tenho medo. Você vai conseguir. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Você é a mulher mais forte que conheço. Respire comigo. Olhe nos meus olhos e respire. Por 2 horas, Raj ficou ao lado dela, sussurrando palavras de encorajamento, secando seu suor, sendo sua âncora enquanto ela lutava entre a vida e a morte. E então, quando o sol começou a se pôr sobre Dubai, tudo mudou. Eu vejo a cabeça, gritou a parteira. Mais uma vez, senhora, com toda a sua força. Layla reuniu as últimas reservas de energia que restavam em seu corpo e empurrou. O grito que saiu de sua garganta foi primitivo, feroz. O grito de uma guerreira lutando a batalha mais importante de sua vida. E então, silêncio. Um silêncio tão profundo que Raj pensou que seu coração havia parado, até que o choro ecoou pelo quarto. O choro mais belo que Raj já havia ouvido na vida. É um menino, anunciou a parteira, erguendo o bebê ensanguentado. Um príncipe forte e saudável. Raj desabou em lágrimas. Layla sorriu através da exaustão, estendendo os braços trêmulos para receber o filho. Quando a parteira colocou o bebê em seus braços, ele parou de chorar instantaneamente, como se reconhecesse a voz que havia escutado por 9 meses. Ele é perfeito, sussurrou Layla, tocando delicadamente o rostinho vermelho. Nosso pequeno Omar. Raj beijou a testa de ambos, os olhos brilhando de emoção. Omar Al-Zahir, o futuro sheik de Dubai. A parteira levou o bebê para limpar e vestir, colocando-o cuidadosamente no berço dourado que havia sido preparado ao lado da cama. Omar era lindo, cabelos escuros como os do pai, pele dourada como a da mãe,
e olhos que pareciam guardar toda a sabedoria do mundo. Por alguns minutos, a felicidade reinou no quarto. Raj segurava a mão de Layla, observando seu filho no berço, sentindo que finalmente tinha tudo o que sempre quis. Por um instante, acreditou que todas as batalhas haviam terminado, que nada mais poderia ser tirado dele. Mas então os olhos de Layla reviraram, sua respiração ficou fraca e irregular, como se cada inspiração fosse uma luta perdida. Layla? Raj a balançou suavemente. Layla, você está bem? Ela não respondeu. Seu rosto estava pálido demais e havia muito sangue nos lençóis. Alguma coisa está errada, gritou ele para as parteiras. Ela não está reagindo. O caos explodiu novamente. As parteiras correram para a cama verificando os sinais vitais, tentando estancar o sangramento. Amira mandou chamar um médico. Raj ficou ajoelhado ao lado da cama, segurando a mão fria de Layla. Fiquem com ela, ele implorou. Salvem a vida dela. Façam qualquer coisa. Todos no quarto se concentraram em Layla. Amira chorava baixinho no canto, sussurrando orações desesperadas. As parteiras corriam entre a cama e suas ervas, e ninguém prestava atenção a mais nada, nem ao berço dourado que brilhava silenciosamente no canto do quarto. Foi então que a sombra entrou. Khalil havia esperado o momento perfeito. Disfarçado como um dos médicos que chegavam constantemente ao palácio, ele passou pelos guardas sem ser questionado. Afinal, era um membro da família. Ninguém suspeitaria. Ele observou o caos em torno da cama de Layla e sorriu friamente. Seu tio estava destruído, ajoelhado como um homem quebrado. As parteiras corriam de um lado para o outro. Ninguém olhava para o berço. Khalil se aproximou silenciosamente. Omar dormia pacificamente, alheio ao perigo que se aproximava. Khalil o observou por um momento, aquele bebê que deveria ter sido sobrinho dele, que agora representava tudo o que havia perdido. Com movimentos precisos e silenciosos, Khalil pegou a criança. Omar abriu os olhos, mas não chorou, como se sentisse que não deveria fazer barulho. Khalil envolveu o bebê em um cobertor e caminhou calmamente para a porta dos fundos do quarto, a mesma porta que usara para entrar. Ninguém o viu sair. Ninguém notou que o berço dourado estava vazio. Raj continuou ajoelhado ao lado de Layla, segurando sua mão, implorando para que ela abrisse os olhos, completamente alheio ao fato de que sua maior felicidade havia acabado de ser roubada de debaixo de seu nariz. Quando Layla finalmente acordou, 2 horas depois, a primeira coisa que perguntou foi: "Onde está meu bebê?" Foi só então que Raj se virou para o berço. No berço dourado não havia nada. Apenas o cobertor vazio, ainda quente, onde segundos antes dormia o futuro de toda a família Al-Zahir. Raj nunca havia sentido uma fúria tão devastadora. Quando viu o berço vazio e ouviu o grito desesperado de Layla: "Onde está meu bebê?" Algo dentro dele se estilhaçou como vidro. A raiva que explodiu em seu peito era primitiva, visceral, capaz de mover montanhas ou destruir cidades. "Khalil", disse ele, a voz baixa, mas carregada de uma certeza mortal. Foi Khalil. "Raj, você tem certeza?" perguntou Amira, ainda em choque. "Tenho." Ele se levantou como um leão ferido. Apenas ele teria coragem. Apenas ele teria acesso. E apenas ele seria cruel o suficiente para usar uma criança inocente como arma. Layla tentou se levantar da cama, mas estava fraca demais. "Tragam meu filho de volta", sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. "Por favor, Raj, tragam Omar de volta." Raj se ajoelhou ao lado da cama e segurou o rosto dela entre as mãos. "Eu juro por Allah, por nossa família, por tudo o que é sagrado, moverei céus e terra até trazê-lo de volta. Khalil pagará por cada lágrima que derramou, por cada segundo de dor que causou." A voz dele ecoou pelo quarto como um decreto real, e todos os presentes souberam que não eram palavras vazias. Era uma promessa selada em sangue. Raj partiu do palácio com 20 de seus melhores homens, todos armados, todos determinados. Durante 6 horas vasculharam Dubai como uma tempestade de vingança. Interrogaram servos, rastrearam movimentos, seguiram cada pista.
Foi um antigo motorista da família que finalmente os levou ao esconderijo. Viu o jovem príncipe Khalil entrando no armazém abandonado perto do porto, disse o homem tremendo. Ele carregava um embrulho que se mexia. Raj não esperou ouvir mais nada. Chegaram ao armazém quando o sol estava se pondo, criando sombras longas e ameaçadoras. O lugar era silencioso demais, carregado de uma tensão que fazia o ar parecer espesso. Raj entrou primeiro, seguido pelos guardas. O que viu o fez gelar de horror. Khalil estava curvado sobre uma mesa de madeira escura, onde Omar estava deitado, chorando baixinho. Na mão direita de Khalil, uma adaga cerimonial brilhava à luz fraca das velas. "Pare", disse Raj, a voz ecoando pelo armazém como um trovão. Khalil se virou lentamente, um sorriso frio nos lábios. "Chegou tarde demais, tio. O filho de vocês deu um passo para longe da mesa ou o quê? Vai me matar?" Khalil riu, mas era um riso sem humor, carregado de loucura. "Você me humilhou diante do mundo inteiro. Roubou minha noiva, minha honra, meu futuro. Agora é minha vez de roubar algo seu. Khalil, esta criança é inocente. Como eu era inocente quando você destruiu minha vida." Khalil ergueu a adaga e foi quando Raj se moveu. Por um segundo, Raj sentiu que o coração parava de bater, porque naquele instante não era um sheik, não era um governante. Era apenas um pai prestes a perder tudo. Em um movimento que durou segundos, mas pareceu eterno, Raj saltou sobre a mesa, derrubou o sobrinho e agarrou seu pulso, impedindo que a lâmina encontrasse seu alvo. Os dois rolaram pelo chão, lutando como animais selvagens, até que os guardas finalmente dominaram Khalil. Raj correu para a mesa e pegou Omar nos braços. O bebê chorava, mas estava ileso, completamente ileso. "Está tudo bem", sussurrou Raj, beijando a testa do filho. "Papai está aqui. Você está seguro." 3 dias depois, Raj estava diante do Palácio da Justiça, com centenas de pessoas reunidas para ouvir o veredicto. Khalil estava algemado, o rosto marcado pelos hematomas da luta, mas ainda desafiador. Olhava para Raj com ódio puro, sem vestígio de arrependimento. "Khalil al-Zahir", disse Raj, a voz carregando toda a autoridade de seu cargo. "Você foi considerado culpado de sequestro, tentativa de assassinato e traição à família real." Um murmúrio percorreu a multidão. A punição para tais crimes seria a morte. "Mas você é meu sobrinho, sangue do meu sangue. Por honra à memória de meu irmão, seu pai, comuto sua pena para a prisão perpétua." Khalil cuspiu no chão. "Sua clemência é fraqueza." "Não é clemência", respondeu Raj friamente. "É honra. Algo que você nunca entendeu. E é também sabedoria. Porque sei que, se você fosse solto algum dia, seria uma ameaça perpétua à minha família. Assim, pelo menos o ódio que carrega morrerá com você atrás das grades." Khalil foi levado pelos guardas, e quando desapareceu de vista, Raj sentiu como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros. O reencontro de Layla com Omar foi um momento que nenhum dos presentes esqueceria jamais. Quando Raj colocou o bebê nos braços da mãe, ela desabou em lágrimas de alívio tão puro que parecia curar todas as feridas dos últimos dias. Omar parou de chorar no instante em que sentiu o toque da mãe, como se soubesse que estava finalmente em casa. "Meu bebê", ela sussurrara, beijando cada centímetro do rostinho perfeito. "Meu Omar. Mamãe nunca mais vai deixar nada acontecer com você." Raj se sentou na cama ao lado dos dois, envolvendo sua família em um abraço protetor. Por um momento, o mundo inteiro se resumiu àquele quarto, aqueles 3 corações batendo em sincronia. Uma semana depois, numa manhã dourada que parecia abençoada pelos céus, Layla estava sentada no jardim do palácio, sob uma pérgola coberta de jasmins em flor. Usava um vestido de seda branca que realçava o brilho retornado à sua pele, e tinha Omar no colo, amamentando-o em paz. O bebê mamava tranquilamente, os olhinhos fechados, completamente alheio aos dramas que haviam cercado seus primeiros dias de vida. Suas mãozinhas minúsculas se agarravam ao dedo de Layla, como se quisesse ter certeza de que ela estava realmente ali. Raj observava da varanda, apoiado na balaustrada de mármore, e o sorriso em seu rosto era de um homem completamente realizado.
Havia passado por guerra, escândalo, traição e quase perdido tudo. Mas agora, vendo sua esposa e seu filho banhados pela luz dourada da manhã, soube que cada batalha havia valido a pena. Leila sentiu seu olhar e ergueu a cabeça, sorrindo para ele com um amor que parecia irradiar luz própria. Venha, disse ela baixinho. Sua família está aqui. Raj desceu as escadas do jardim e se sentou ao lado dela na grama perfumada. Omar havia terminado de mamar e dormia profundamente nos braços da mãe, os lábios ainda curvados num meio sorriso. Como se sente? Perguntou Raj, acariciando os cabelos de Laila. Completa, respondeu ela. Pela primeira vez desde que tudo começou, me sinto verdadeiramente completa. Raj beijou sua testa e depois a de Omar. Nunca mais teremos que nos esconder. Nunca mais teremos que lutar pelo nosso direito de sermos felizes. E Khalil? Khalil é passado. Nós somos futuro. Eles ficaram ali por horas, sob o sol dourado de Dubai, cercados pelo perfume dos jasmins e pelo canto dos pássaros. O escândalo que havia sacudido a cidade, a dor que havia quase os destruído, a vingança que havia ameaçado tudo o que amavam, tudo isso parecia agora uma tempestade distante. Restaram apenas o amor, a família e a certeza absoluta de que nada, jamais, poderia separá-los novamente. Naquela manhã, no jardim do Palácio Al-Zahir, 3 corações encontraram finalmente a paz que tanto haviam buscado. E enquanto Omar dormia nos braços da mãe, protegido pelo amor incondicional de ambos os pais, o futuro se estendia diante deles como uma promessa dourada de dias felizes por vir. A história de amor proibido havia se tornado, finalmente, a história de uma família predestinada a ser feliz. Se essa história mexeu com você, comenta de onde está assistindo, deixa o like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Um véu arrancado pelo vento parecia acaso, mas era destino. Ele queria proteger a honra do sobrinho. Ela deveria ser apenas observada. Mas de um olhar proibido nasceu a paixão. E da paixão, um amor que nem tradições milenares, nem a fúria da família conseguiram destruir.